O programa em direção ao sucesso volta do intervalo comercial para continuar sobre esse tema extraordinário, sobre reflexão, sobre meditação, sobre, na verdade, acalmar a nossa mente. Nós precisamos estar calmos. Eu não vou cansar de dizer isso. Estejam calmos. Tenha certeza, se você tem 10 tarefas para fazer, se assim tem que ser, não se preocupe. Como nós já falamos, comece pela mais difícil e você vai e faz tudo bem feito. Aqui eu queria relembrar uma questão. Imagine a importância de uma pausa para uma reflexão. Imagine um carro ladeira abaixo. Se ele está no caminho errado, ladeira abaixo, qual é a única alternativa que ele tem para corrigir o seu curso de vida? Ou o seu curso sendo o carro? Ele tem que parar primeiro. Ele não tem como corrigir continuando ladeira abaixo. Porque eu quero dizer a você a importância da pausa. Alguns momentos na vida nós precisamos parar. E alguns momentos durante o dia, como eu já falei, se você está trabalhando, tentando, como eu dei o exemplo do branco que dá, faça uma pausa. Vá, levante do seu lugar, faça 5 minutos, respire fundo, faça aquela pausa mental, se desligue um pouco. Se você tiver a oportunidade de ter algum ambiente mais tranquilo, vá para ele. Não precisa tanto. Quando você adquirir esse hábito, 5 minutos vale por 1 hora. Se você fizer bem feito, respire, preste atenção na respiração. Ela tem que oxigenar o seu cérebro. E uma outra coisa extraordinária. Qual uma faculdade mental superior extraordinária que nós extraímos do nosso subconsciente? São o que nós chamamos de insights, as ideias, aquelas coisas que vêm. É isso que estava faltando. Essa é a chave. E eu posso dizer a vocês uma coisa: isso só acontece se essa é a transformação da experiência de vida que você tem, do conhecimento adquirido, aliado a um momento de reflexão e pausa. É aí que vem os insights. Ou quando você até está dormindo, que ele vem em forma de sonhos. Nunca despreze isso. Ainda esse final de semana, aí é depoimento meu e da minha esposa. Nós tomamos algumas decisões, porque antes de dormir nós fizemos uma autossugestão para receber alguma direção daquilo que nós tínhamos que fazer. E eu tenho a felicidade da minha esposa, porque nós nos completamos tanto. Porque Deus, Ele não dá poder a um só, um poder soberano. Quando casamos, somos 2 que nos tornamos um. Eu não quero entrar em religião, mas Cristo nunca andou só. Desde ali ele pregava a união. Normalmente eu tenho os sonhos, mas os meus sonhos são desordenados. E ela tem o talento de entendê-los, porque eu
acordo e a primeira coisa que eu falo, às vezes até de madrugada para não esquecer, eu acordo e conto o meu sonho. Às vezes na hora ela não entende, ela não consegue, mas depois ela consegue interpretar aquele sonho que eu tive. Isso não deixa de ser um mastermind, é um mastermind. São duas mentes que se unem porque o nosso propósito é igual, é único. Sermos felizes, crescermos juntos. Esse é o nosso propósito. E esse é o propósito do Mastermind, que é uma técnica que nós vamos falar mais na frente, em outros programas. Mas ele nasce de um relaxamento, o insight, o sonho. Porque a nossa mente consciente, a nossa mente lógica, racional, ela divaga muito, ela pula muito, ela quer pensar muito. E não dá espaço para nós olharmos para dentro de nós. E é dentro de nós que nós encontramos as verdadeiras respostas para aquilo que nós buscamos. Então, quando nós reduzimos a velocidade da nossa mente consciente, nós permitimos que o subconsciente se manifeste. Por isso que a técnica de sugestão ou autossugestão, eu já contei também uma experiência, minha esposa ficou em coma por alguns meses. E conhecendo essa técnica, primeiramente a fé, depois, ela inconsciente eu fazia a técnica de sugestão no caso, porque eu que falava no ouvido dela, ela inconsciente. Mas o racional está inconsciente, mas o subconsciente está ativo. Eu dizia, você está bem, você está saudável, você não está doente, ela em coma. Você está sorrindo, você está dormindo, vai acordar sorrindo, maravilhosa. Essa é uma técnica de sugestão, quando uma outra pessoa faz uma sugestão para você, como se fosse uma meditação guiada, algo nesse sentido. A autossugestão é quando você mesmo faz para si. E quando ela acordou do coma, a coisa má que eu nunca esqueço, porque eu queria ver, eu estava lá, não saía de perto. Ela acordou com um sorriso desse tamanho, não sabia nem onde estava, só não podia falar porque ela estava ainda sem condição de falar. Mas quando ela pôde falar, ela disse, eu não estou doente. Ela tinha acabado de sair de um coma de quase 90 dias. Ela dizia, doutor, eu não estou doente. Doutor, cuidado para o senhor não ficar pior do que eu. Ela brincando. Então aquilo funciona no subconsciente. Mas para isso, por que eu fiz essa analogia? Porque ela estava totalmente desligada do consciente. É como se fosse um relaxamento total, um coma. Não é isso? Mas eu fiz o extremo de uma comparação. Então você tem que refletir. Você tem que meditar. Você tem que desacelerar. Você tem que, ao final de cada dia, você tem que parar. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. E acima de tudo, espirituais. Ao final de cada dia, faça uma reflexão sobre o seu dia. Mas comece agradecendo. A palavra gratidão, ela é poderosa. Ela talvez é uma das principais chaves para o sucesso. Porque quando você agradece, você naturalmente já está tendo fé. Porque muitas vezes você está agradecendo aquilo que você não viu e que não recebeu. Mas já está agradecendo. Então você tem a certeza que vai receber. Então você expressou a fé.
Então, ao final do dia, agradeça pelo dia e faça uma reflexão, um balanço rápido de como foi o seu dia. Mas de forma leve, não seja um feitor de você mesmo. Porque aquilo que você não fez tão bem hoje, se alguma coisa aconteceu, ótimo. Se você identificou, você está no caminho certo. Nunca alguém chegou ao sucesso sem ter errado. Mas é importante que você identifique aonde houve algum erro de percurso para corrigir. Isso só é possível através de uma reflexão, de uma meditação. E já imagine, querendo aproveitar, já coloque, reflita sobre o seu dia seguinte. Como nós falamos em outro programa, já elenque, escreva as suas prioridades para o dia seguinte. 6, 5, não importa a quantidade, importa a qualidade. Porque hoje, quanto maior você for, a sua decisão, ela tem um poder muito grande. E ela reflete em muita gente. Grandes empresários tomam uma decisão por dia. Uma grande decisão. 2 no máximo. Porque não pode errar. Não deve errar. Se errar, não é um erro total, pode, que é possível corrigir. Então, ao final do dia, faça uma reflexão do seu dia, agradecendo, elenque, escreva suas prioridades para o dia seguinte, já agradeça pelo dia seguinte e a partir dali, se desligue, entregue ao nosso ser superior, entregue, tenha fé, confie. E no dia seguinte você vai fazer. Você vai ver, cada dia, o seu dia vai ficar mais leve. Quando você observar, você fez tanta coisa e não doeu tanto. Porque a sua mente está já condicionada, você está transformando, reprogramando. O que nós estamos falando aqui nada mais é de uma reprogramação mental, principalmente do subconsciente. E eu queria, já chegando ao final desse programa, eu queria ler uma frase de Francis Bacon, que é um filósofo inglês, onde ele diz: se uma pessoa começa cheia de certezas, terminará com dúvidas. Mas se contentar em começar com dúvidas, terminará com certezas. Essa frase, ela traz muito tema para refletir. Acima de tudo, a humildade. Se eu pegar essa taça de água, se ela estiver cheia, eu não posso acrescentar mais nada. E a reflexão serve para isso. Para nós olharmos a água turva que está dentro de nós, esvaziarmos e encher a taça com água cristalina. Então não tenha receio disso. Se alguém lhe criticar por isso, também não deseje mal. Apenas deixe passar. Faça a sua parte. Nós vamos tratar ainda uma temática, tem uma parte de um livro que eu li, que eu gosto muito, que tem um capítulo que fala: você é a sua parte, Deus a dele. O que isso significa? Se você está fazendo tudo da melhor maneira possível, respeitando as leis universais, que as leis universais nada mais são do que as leis do Criador com a comprovação científica. Lembro-me que Einstein nasceu
católico. Aos 12 anos ele virou ateu. Não cria mais em nada, porque era só o conhecimento, a ciência. Passado mais 20 anos ele virou crente. Ele voltou a entender, porque existe um Criador que rege tudo isso. E se você está fazendo a sua parte, bem feita, não prejudicando ninguém, sem nenhum sentimento negativo, não tenha sentimento negativo. Um ambiente em harmonia, tenha certeza, a sua hora está lá anotado, o dia da sua vitória já. Você vai chegar. E não se preocupe, porque muitas vezes nós achamos que não vai chegar porque nós esperamos que ela venha de alguém que nós estendemos a mão. Mas na maioria das vezes, ela vem de alguém que você não espera. Por isso que nós devemos tratar todos, não por interesse, por obrigação de ser humano, bem, porque o seu sucesso, se você espera pela porta, ele pode entrar pela janela. E não tema com o problema, porque todo sucesso ele vem disfarçado de um grande problema. Quando você vê um grande problema, agradeça. E depois você vai refletir, analisar, de lá você vai tirar uma grande oportunidade. E você transformará a sua vida. O programa Em Direção ao Sucesso finaliza a edição de hoje, deixando esse dever de casa para você. Se torne, como minha esposa diz, mais pleno. Leve a vida mais leve e você alcançará tudo aquilo que você deseja, desde que não faça mal para você mesmo e para ninguém. O programa Em Direção ao Sucesso se despede e aguarda você no próximo programa.